Por que as nações fracassam? Capítulo 2. Teorias que não funcionam. As nações dominantes do mundo contemporâneo se encontram nos continentes da América do Norte, Europa e Leste Asiático, os quais apresentam um grau de industrialização mais avançados, desenvolvimento socioeconômico e PIB elevados, e uma distribuição de renda mais homogênea entre o povo. Em contrapartida, devemos nos atentar para os países mais pobres que se encontram principalmente na África subsaariana e no sudeste do continente asiático, sendo regiões que o povo local acaba por enfrentar severos desafios em seu dia a dia, como fome, questões governamentais, má distribuição de recursos e muito mais. No entanto, vale dizer que essa diferença nem sempre foi assim tão desproporcional e marcante como nos dias atuais, sendo algo mais visível no início da Revolução Industrial, a qual acarretou uma maior desigualdade social entre os países ao permitir que um prospere e enriqueça mais que o outro. Montesquieu acreditava que o motivo da prosperidade e da pobreza nos países tinha a ver com o clima. Para ele, os habitantes de zonas tropicais tendiam a ser preguiçosos, pouco inquisitivos e nada inovadores. Também dizia que por conta disso eles vinham ser governados por déspotas. Dessa maneira, se localizar nos trópicos não esclarece o motivo de serem pobres, como também explica o motivo de seu fracasso político e consequentemente econômico. A sua teoria foi desmentida devido ao avanço acelerado dos países que se encontram em zonas tropicais, como Singapura e Malásia, que tiveram uma ascensão econômica nos últimos anos. Em Singapura, por exemplo, eles construíram um excelente sistema educacional e criaram incentivos para atrair empresas estrangeiras. Essas foram medidas que ajudaram a tornar o país rico, não tem nenhuma relação com o clima. Embora tenha sido desmentida a teoria de Montesquieu, outros estudiosos continuaram defendendo a tese da pobreza em países tropicais. Um exemplo é o economista Jeffrey Sachs. Ele defendia o argumento de que não estava ligado diretamente aos efeitos do clima tropical nas pessoas, e por isso a falta de vontade. Mas sim a outros dois fatores, as doenças tropicais, que são fortes e muito ruins para a saúde e a produtividade, e que os solos de países tropicais são ruins e não permitem uma agricultura produtiva, chegando à conclusão que os climas temperados são melhores, e por isso países que têm se desenvolveram mais. Nenhuma das hipóteses colocadas por Jeffrey pode ser considerada válida para explicar a prosperidade da pobreza. Podemos pegar, por exemplo, Nogales, um município do estado de Sonora, no México, que faz divisa com a também Nogales, porém no Arizona, Estados Unidos. A diferença entre as duas é que o México tem altos índices de pobreza, e no Arizona se desenvolveu bem, apresentando uma condição de vida melhor, o que não pode ser explicado pela questão do clima. Vale citar a época da conquista das Américas por Colombo, a faixa sul do Trópico de Câncer e ao norte do Capricórnio, que hoje corresponde ao México, América Central, Peru e Bolívia. Tais países eram constituídos pelos impérios dos Incas e Aztecas, cujos eram extremamente complexos, tinham sistemas bem mais avançados do que o da América do Norte na época. O trópico era muito mais rico que as zonas temperadas, mas hoje vemos que os papéis se inverteram. Isso indica como o clima não influenciou no mau desenvolvimento econômico desses países, mas sim como foi dada a colonização em cada. As doenças em zonas tropicais apresentavam grande influência na taxa de mortalidade e causavam grande sofrimento, mas ainda assim não faz com que a teoria esteja certa, já que se pegarmos a Inglaterra no século XIX, eles tinham muitos problemas em relação à saúde e bem-estar. A diferença é que o governo na época investiu em um abastecimento de água limpa e um devido tratamento nos sistemas de esgoto e encanamento, consequentemente aumentando a qualidade de vida. Entretanto, esse processo não foi responsável pelo sucesso econômico, mas foi um dos frutos do desenvolvimento político e econômico do país. O mesmo vale para Nogales. A ideia do solo acabou sendo desconstruída pelo fato de o baixo desenvolvimento agrícola se dar pela baixa estrutura de prosperidade e o baixo incentivo que os fazendeiros tiveram do governo, como nos países da África subsaariana, por exemplo. É uma hipótese que tem por fundamento relacionar a desigualdade entre as nações pela prosperidade e cultura. Ela é remontada pelo sociólogo alemão Max Weber, o qual afirma que a reforma protestante e sua ética são fatores que facilitaram a ascensão de uma sociedade industrial e de certo modo mais evoluída na Europa Ocidental. Porém, é importante ressaltar que essa é uma teoria que não tem como base apenas questões religiosas, mas também enfatiza outros tipos de crenças, como valores e éticas. Seguindo essa linha de pensamento, os defensores dessa ideia têm a tendência a dizer que a situação de países mais favorecidos, mais especificamente os do continente africano, se deve por conta de uma ética desprovida de interesse em trabalho, preferindo acreditar em folclores e magia negra e impondo resistência à industrialização. Tal ideia também cai sobre os países latino-americanos, ao afirmarem que essas nações têm uma cultura ibérica, com o costume de deixar tudo para o dia seguinte. Além disso, tem um povo cujo caráter é carente e preguiçoso, no qual o foco está no tesão e nas práticas de desejo.
Sobre sua importância, é possível dizer que há sim fundamento por trás do que compõe a ideia geral, pois os costumes e tradições daquela sociedade têm uma grande influência no desenvolvimento de cada país, o que acaba por muitas vezes diferenciar as vontades e necessidades de cada país, que é justamente o que explica, segundo essa hipótese, a questão da desigualdade global. Também é necessário dizer que, mesmo quando há uma ética e costumes que vêm por levar o povo para a prosperidade, é difícil que esses consigam seguir para o sucesso quando existe uma instituição corrupta e pouco efetiva no governo. No entanto, ela é falha na compreensão de como se chegou no ponto que estamos hoje e no entendimento de até onde é possível que as instituições confiem em cada uma e colaborem entre si. Seguindo para o próximo tópico, é possível afirmar que muitos países possuem diversos aspectos culturais idênticos, de um lado e de outro da cerca. Não obstante, detectam-se certas diferenças marcantes de práticas, normas e valores, ainda que elas sejam não causas, mas sim consequências da divergência entre os rumores do desenvolvimento de dois lugares. Um bom exemplo disso é a situação que acontece entre as Coreias do Norte e do Sul. Vemos grande diferença entre as duas, sendo o Sul rico, desenvolvido, industrializado e um dos grandes polos tecnológicos do mundo, enquanto o Norte enfrenta diversas dificuldades no âmbito econômico e social, como pobreza, fome e um governo ditatorial. Neste aspecto, pode-se afirmar que, mesmo que nos dias de hoje a cultura de ambos os países sejam muito distintas, não são causas para a grotesca diferença social e de desenvolvimento. A verdade é que toda essa diferença teve início no ano de 1950, com a Guerra das Coreias e a divisão do Paralelo 38, tendo em vista que até então se tratava de uma nação homogênea em relação à cultura e ética que desenvolviam o território coreano como um todo. Deste modo, conclui-se que essa situação da divisão entre as Coreias e tanto outros países não tem como uma causa nas diferenças de níveis de prosperidade dos povos e suas nações, mas sim como uma consequência disso. A hipótese da ignorância é muito bem aceita entre grande parte dos economistas. Consiste em dizer que o fracasso ou progresso econômico das nações se deve às decisões assertivas ou negativas dos detentores do poder e que as fazem com base no seu conhecimento. Sendo assim, uma nação fracassa quando a classe política escolhe más políticas econômicas devido à falta de conhecimento, e se tivessem acesso a mais informações, tomariam decisões melhores, o que mudaria os rumos do país. Isso evidencia que a política econômica não é pautada principalmente pela informação ou falta dela, mas sobretudo por impossibilidades ou incentivos que o governo tem, bem como pressões de certas. Um exemplo que se pode dar é o de Gana pós-colonialismo, que foi assessorada por ótimos economistas. Todavia, seus líderes, para manterem sua popularidade, construíram obras insustentáveis e beneficiaram certos grupos em detrimento de outros. Esses líderes sabiam que o quadro socioeconômico que estavam cultivando levaria o país ao esgotamento, o que culminou no golpe militar de 1971. Mas mesmo tendo conhecimento de que suas ações iriam trazer consequências ruins, optaram por fazer devido a estímulos políticos que nutriam suas lideranças. Isso evidencia que a política econômica não é pautada principalmente pela informação ou falta dela, mas sobretudo por impossibilidades ou incentivos que o governo tem, bem como pressões de certas partes da sociedade que direcionam o governo a adotar medidas que os beneficiam, mesmo que sabidamente não seja o melhor para a sociedade em geral. Segundo o autor, uma estrutura constitucional consistente minimizaria esses problemas, pois deste modo o governo teria direitos e deveres formais para cumprir, o que faria a gestão de recursos mais coerente. As desigualdades econômicas vistas desde o começo da Revolução Industrial não podem ser analisadas desde pontos tão vagos como posição geográfica, influência cultural ou mera ignorância. O contraste de realidade de um país desenvolvido a um menos desenvolvido deve ser analisado em uma visão egoísta, na qual o avanço de um prejudica tanto ao outro, que é melhor freá-lo e impedir a prosperidade de todos. Esta prática levou os países já pobres a uma estagnação maior com pouca perspectiva de melhora no futuro, enfraquecendo suas instituições e criando uma dependência dos países ricos.
Nesse sentido, o próprio sistema criou as bases que impossibilitam o sucesso do resto do mundo.